uma pacata cidade do interior. O nome Dr. Maurício Costa era sinônimo de perfeição. Elegante, educado e dedicado, ele era o orgulho local, atendendo ricos e pobres com o mesmo sorriso caloroso. A comunidade o via como um herói, o médico que salvava vidas e nunca cometia erros. Por trás de sua máscara impecável, Maurício carregava uma obsessão sombria: controlar o destino de seus pacientes e decidir quem vivia e quem morria. Rafael, um jovem residente na clínica, idolatrava Maurício. Aspirava um dia ser como ele. Contudo, a morte de uma paciente, Dona Clara, após uma cirurgia simples, marcaria o início de uma série de descobertas aterrorizantes. Rafael ficou desconfortável com a morte de Dona Clara, uma paciente saudável que desenvolveu complicações inexplicáveis 5 dias após a alta. Coincidência, disseram os outros médicos, mas Rafael não conseguiu esquecer. O caso parecia isolado, até que outra morte semelhante aconteceu, seguida de outra. Começando a revisar os prontuários, Rafael encontrou padrões. Os pacientes que morriam eram vulneráveis, idosos solitários, sem família ou com poucos recursos financeiros. Eles confiavam cegamente no cirurgião perfeito e nenhum deles viveu mais de uma semana após a alta. Rafael começou a investigar silenciosamente. Conversou com enfermeiras e revisou prontuários antigos. Ele encontrou relatos de pacientes que haviam reclamado de dores estranhas após cirurgias de Maurício, descritas como pontadas profundas ou sensação de algo errado dentro do corpo. Convencido de que havia algo mais, Rafael plantou um gravador na sala de cirurgia. No dia seguinte, ao ouvir as gravações, ficou petrificado. Maurício, sozinho após a operação, murmurava: "Você está livre agora." O destino foi corrigido. O tom frio e metódico de Maurício o deixou arrepiado. O jovem percebeu que estava lidando com alguém muito mais perigoso do que imaginava. Rafael decidiu falar com Dona Elvira, uma paciente sobrevivente de Maurício, que ainda reclamava de dores após uma cirurgia simples. Ela descreveu sintomas semelhantes aos de outras vítimas. Dias depois, Rafael foi visitá-la, mas recebeu a notícia de que Elvira havia morrido durante a madrugada, aparentemente de causas naturais. Enquanto isso, Rafael encontrou aliados inesperados: uma enfermeira chamada Júlia e um zelador que tinha acesso aos registros antigos da clínica. Juntos, eles começaram a juntar as peças de um quebra-cabeça sombrio. Certa noite, Rafael e Júlia, com a ajuda do zelador, encontraram uma porta trancada no porão da clínica. Após arrombá-la, descobriram o laboratório particular de Maurício. Era uma visão perturbadora. Frascos com órgãos preservados, arquivos detalhados sobre cada paciente morto e monitores que exibiam imagens de endoscopias. O mais aterrorizante foram os microimplantes que Maurício inseria nos órgãos de seus pacientes, projetados para causar falhas lentas e fatais. Em um diário, Maurício descreveu seus atos. Não é assassinato, é aperfeiçoamento. Eles morrem sem dor, livres de suas imperfeições. Enquanto Rafael e Júlia vasculhavam o laboratório, Maurício apareceu. Sua expressão calma contrastava com o terror que emanava de sua presença. "Eu sabia que alguém descobriria. Só não achei que fosse você, Rafael. Admirei sua dedicação. Até agora." Ele fechou a porta e revelou que tinha planejado manipular Rafael para se tornar seu sucessor. "Você tem potencial para entender. A medicina é limitada, mas eu sou um criador. Eu libero essas almas imperfeitas." Rafael tentou argumentar, mas Maurício sacou um bisturi, deixando claro que eles não sairiam vivos dali. Rafael e Júlia lutaram para escapar. A perseguição pelos corredores escuros da clínica foi intensa, com Maurício demonstrando um controle assustador sobre o ambiente. Júlia conseguiu escapar e alertar a polícia, enquanto Rafael ficou preso no laboratório com Maurício.
Durante um confronto físico brutal, Rafael conseguiu virar o jogo, incapacitando Maurício ao feri-lo com um pedaço de equipamento cirúrgico. A polícia chegou a tempo de salvar Rafael e prender Maurício, que foi levado algemado, ainda sorrindo. A prisão de Maurício chocou a cidade. Enquanto a polícia investigava, descobriu-se que ele havia manipulado mais de 40 pacientes ao longo de sua carreira. No entanto, o caso ganhou uma reviravolta sombria. Uma semana após sua prisão, Maurício foi encontrado morto na cela com uma carta em que dizia: "Vocês não podem me prender. O destino não pode ser controlado por ninguém além de mim." Meses depois, Rafael recebeu uma carta anônima com uma endoscopia em anexo. A mensagem dizia: "Você é o próximo. O destino está sendo corrigido." Hospitais são, sem dúvida, uma das estruturas mais sensíveis da sociedade. É neles que nascimentos e mortes coexistem, onde doenças são enfrentadas e às vezes curadas. A alegria encontra o luto, a energia enfrenta as sombras e a dor divide espaço com a esperança. Mas nos cantos sombrios e ocultos da sociedade, existem hospitais que carregam histórias muito diferentes. Nas profundezas da escuridão, um hospital psiquiátrico abandonado guarda segredos tão perturbadores que parecem se recusar a ser esquecidos. Era esse hospital que eu, Guilherme Costa, jornalista investigativo de 35 anos, decidi explorar. Se prepare, porque hoje vou contar um relato de arrepiar. A história começou quando recebi um e-mail anônimo com o assunto: o Hospital da Loucura. A mensagem dizia apenas: "Eles escondem a verdade. Precisa ser exposta." Junto, vieram fotos granuladas do que parecia ser um porão cheio de equipamentos antigos. Algo dentro de mim dizia que eu precisava ir até lá. O hospital, conhecido como São Rafael, foi inaugurado na década de 1930 em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais. Por fora ainda parecia imponente, mas por dentro era um túmulo de memórias terríveis. Durante anos, ouvi boatos sobre os gritos que ecoavam de seus corredores. Naquela noite, às 3 da manhã, entrei sozinho. Minha lanterna iluminava paredes mofadas e marcas estranhas no chão. Cada passo parecia mais pesado, como se o ar estivesse impregnado de dor. Ao chegar ao antigo arquivo, encontrei o primeiro sinal do que estava por vir. Um diário de capa rasgada com a inscrição Pacientes 1954. O diário tinha páginas amareladas e um cheiro forte de mofo. Sentado no chão, comecei a folheá-lo. A letra tremida do autor, aparentemente um médico, descrevia algo chamado frenologia. A ideia era simples. Acreditavam que era possível diagnosticar doenças mentais pelo formato do crânio. Mas, à medida que lia, percebi que nada era tão inofensivo quanto parecia. As anotações descreviam medições brutais realizadas em pacientes. Apertavam crânios, forçavam posições dolorosas e, em muitos casos, causavam lesões permanentes. Um dos relatos mais chocantes era o de uma jovem chamada Ana Maria. Segundo o diário, ela foi submetida a sessões diárias de medições corretivas. O resultado: fraturas no crânio e uma morte descrita como inevitável devido à fraqueza natural. A naturalidade com que o autor escrevia sobre isso me deu arrepios. De repente, o som de algo metálico ecoou no corredor. Meu coração disparou. Levantei rápido, apagando a lanterna e segurando o diário como se fosse uma arma. Não havia ninguém ali, ou pelo menos era o que parecia. Antes de sair, percebi algo curioso. Uma das fotos antigas no diário mostrava uma sala cheia de crânios dispostos em prateleiras, cada um com números inscritos. Eu sabia que precisava achar essa sala. Mal sabia que o pior estava por vir. A sala com os crânios ficou gravada na minha mente, mas havia algo mais urgente me chamando naquela noite. O porão.
Seguindo os corredores escuros, encontrei uma escada que descia para as profundezas do hospital. O cheiro de umidade e ferrugem ficou mais intenso. A cada passo, o som dos meus sapatos parecia ecoar como um grito. Quando cheguei, o que vi me deixou paralisado. O porão era um depósito de máquinas e instrumentos que mais pareciam saídos de um filme de terror. No centro, uma cadeira enferrujada com alças de couro. Ao redor, cabos elétricos e equipamentos que, à primeira vista, não consegui identificar. Ao examinar mais de perto, percebi que eram dispositivos usados para aplicar choques elétricos nos pacientes. Havia também uma espécie de máquina giratória, com um assento no meio, projetada para rodar alguém até a exaustão ou inconsciência. No canto, caixas com ferramentas antigas, bisturis enferrujados e até um par de chicotes. Era evidente que esses instrumentos eram usados como terapias. Entre os objetos, encontrei uma ficha antiga. Era de um paciente chamado Otávio. A ficha descrevia os tratamentos que ele sofreu, incluindo choques contínuos até perder os sentidos e sessões diárias de sangrias, que muitas vezes o deixavam à beira da morte. Na última página estava escrito: paciente liberado para estudos post-mortem. Fiquei nauseado. Aquilo não era medicina, era tortura. Mais uma vez ouvi um som vindo de cima. Algo ou alguém estava se movendo pelo hospital. Minha respiração ficou pesada e cada nervo do meu corpo parecia em alerta. Mas eu não podia parar ali. Precisava de provas mais contundentes. Ainda abalado pelo que vi no porão, voltei para o andar principal. Entrei em uma sala que parecia ter sido usada como enfermaria. Camas enferrujadas estavam dispostas ao longo das paredes, cobertas por lençóis rasgados. Ao lado de uma delas, encontrei algo que parecia um pedaço de papel amarelado preso debaixo de um travesseiro. Era uma carta escrita à mão. A caligrafia trêmula parecia de alguém desesperado. Meu nome é Cláudio. Tenho 26 anos e sou um paciente deste hospital. Não sei se vou sair vivo daqui, mas preciso contar o que acontece aqui dentro. Cláudio descrevia sessões de tortura disfarçadas de tratamentos. Relatava ser amarrado na cadeira do porão enquanto médicos usavam chicotes para estimular reações. Em outros dias, ele era colocado em uma sala com sons tão altos que sentia os tímpanos quase estourarem. Uma frase me deixou em choque. Os gritos dos outros pacientes são mais altos do que qualquer máquina. A carta terminava com uma súplica. Se alguém encontrar isso, por favor, conte ao mundo. Ninguém deve passar pelo que passamos aqui. Fiquei em silêncio por alguns minutos. Aquilo não era apenas uma investigação, era uma responsabilidade. Essas pessoas nunca tiveram voz. Agora, dependiam de mim para serem ouvidas. Antes de sair da sala, senti um arrepio na espinha. Uma leve brisa passou por mim e por um segundo tive a sensação de não estar sozinho. Segurando a carta como se fosse um tesouro, decidi que precisava registrar tudo. Meu próximo passo seria tentar encontrar mais evidências antes que o hospital me engolisse. Com as mãos ainda tremendo, sentei-me em um canto da sala e comecei a organizar os pensamentos. O diário, a ficha do Otávio e a carta de Cláudio formavam um quebra-cabeça perturbador. Mas eu sabia que ainda faltavam peças. A carta de Cláudio era um pedido desesperado por justiça. E agora era minha missão fazer com que sua voz fosse ouvida. Respirei fundo e peguei meu celular para gravar um vídeo. Ajustei a câmera para registrar o cenário ao meu redor. A sala escura, as camas abandonadas e a carta que tremia em minha mão. Comecei a falar, tentando conter a emoção. Isso que você está vendo aqui não é apenas uma história de terror. É real. Pessoas sofreram e morreram neste hospital em nome de pseudociências cruéis. Se você também acredita que essas histórias precisam ser contadas,
inscreva-se no canal e curta este vídeo. Quanto mais pessoas souberem, maior será o impacto. Minha voz ecoava no espaço vazio, mas havia um peso nas palavras. Era como se, naquele momento, eu estivesse cumprindo uma promessa feita a Cláudio e aos outros pacientes que nunca tiveram chance de contar suas histórias. Quando terminei a gravação, ouvi passos no corredor. Eram firmes e constantes e pareciam cada vez mais próximos. O medo tomou conta de mim, mas não podia deixar que isso me paralisasse. Segurando a lanterna e os documentos, decidi enfrentar o que quer que estivesse lá. Abri a porta lentamente, mas o corredor estava vazio. No entanto, uma sombra parecia se mover ao longe. Eu sabia que não podia ficar mais ali. O hospital não era apenas um local de sofrimento passado. Ele ainda parecia vivo, como se algo ou alguém quisesse proteger seus segredos. Antes de sair, fiz questão de gravar mais imagens do porão e dos equipamentos. Cada detalhe precisava ser documentado. Quando finalmente cheguei à saída, o ar fresco da madrugada me atingiu como uma onda de alívio. Olhei para trás uma última vez. A fachada do hospital parecia observar como uma testemunha silenciosa de tudo o que havia acontecido ali. Prometi a mim mesmo que não deixaria aquelas histórias caírem no esquecimento. Dias depois, finalizei o vídeo e publiquei o documentário no meu canal. A repercussão foi imediata. Comentários de pessoas que tinham parentes internados no São Rafael começaram a surgir, compartilhando relatos de desaparecimentos e abusos. Mas o mais surpreendente foi receber um e-mail de alguém que alegava ser descendente de um dos médicos do hospital. A mensagem dizia: "Você não sabe de tudo, há mais do que você imagina." A partir daquele momento, percebi que minha investigação estava longe de terminar. O Hospital São Rafael havia sido fechado em 2014, mas seus segredos continuavam vivos. E agora eu estava determinado a descobrir tudo. Enquanto escrevo este relato, ainda sinto os ecos daquela noite. Não sei se eram fantasmas ou apenas o peso do sofrimento que permeava aquele lugar. Mas uma coisa é certa: os gritos dos pacientes ainda ecoam nas paredes do São Rafael, esperando o dia em que alguém finalmente lhes traga justiça. Naquela noite, eu achei que meu coração ia sair pela boca. Meu filho, Mateus, estava com febre altíssima e uma tosse que parecia não ter fim. Não tive escolha. Peguei as chaves do carro e o levei às pressas para o hospital. Não era um lugar estranho para nós. O Santa Teresa já tinha sido quase nossa segunda casa nos últimos meses. Chegamos lá com aquela correria de sempre, enfermeiras de um lado para o outro, gente na recepção desesperada por atendimento. Depois de alguns exames, nos mandaram para o setor infantil, onde ele poderia ser monitorado. Foi nesse momento, enquanto eu tentava me acalmar, que comecei a notar os detalhes daquele lugar. O setor infantil era bem decorado, cheio de cores e desenhos nas paredes, mas o que chamava mesmo a atenção era o terraço. Parecia um pequeno paraíso para as crianças. Tinha brinquedos, uma mesinha para desenhar e várias bolinhas coloridas espalhadas por todo canto. Era difícil imaginar algo de ruim naquele espaço. Mas aí conheci o time. Bem, não exatamente ele. Conheci a história de time e é isso que vou contar agora. Ah, me desculpem, eu nem me apresentei. Meu nome é Rodrigo e o que vou relatar aconteceu ali, no terraço do Santa Teresa. Não é só uma história de hospital, é uma história de terror, algo que ficou marcado em mim de um jeito que eu nunca vou esquecer. Timmy era um menino que frequentava aquele hospital. Ele tinha 10 anos e dizem que era o paciente mais querido do setor. Mesmo com a saúde frágil, Timmy era cheio de vida. Ele passava horas no terraço, brincando com as bolinhas coloridas, como se aquele pequeno espaço fosse todo o seu mundo.
Para ele, aquelas bolinhas eram mais que brinquedos. Eram suas amigas, sua diversão. Acontece que, como tantas outras crianças ali, Timmy não resistiu à sua doença. A morte dele foi um choque para todos. Enfermeiras, médicos e até os outros pacientes sentiram sua partida. Mas ninguém imaginava que o verdadeiro impacto da presença de Timmy seria sentido depois. Poucos dias depois da morte de Timmy, coisas estranhas começaram a acontecer no terraço. No início, ninguém dava muita atenção. As bolinhas que antes ficavam jogadas pelo chão começaram a aparecer em lugares diferentes. Uma enfermeira contou que encontrou todas reunidas em um canto, como se alguém tivesse brincado com elas. Deve ser o vento, disseram. Mas quem já esteve naquele hospital sabe que o terraço não pega vento à noite. O lugar é cercado e protegido. Mesmo assim, as bolinhas continuavam se movendo. Foi então que as crianças começaram a reclamar. Algumas diziam que viam as bolinhas quicando sozinhas. Outras ouviram o som delas batendo no chão, mesmo quando o terraço estava vazio. Uma noite, um garoto acordou chorando e disse que viu uma bolinha sendo arremessada para fora do terraço. Eu lembro de conversar com uma enfermeira sobre isso. Ela estava visivelmente abalada. É impossível, disse ela, mas dava para ver nos olhos dela que ela também tinha medo. A história de Timmy começou a ganhar vida de um jeito que ninguém esperava. As crianças passaram a evitar o terraço. Aquele lugar que antes era cheio de risadas e brincadeiras ficou deserto. Apenas as bolinhas permaneciam lá, como um lembrete silencioso de algo que não conseguíamos explicar. E então, eu comecei a me perguntar, será que Timmy ainda estava lá? Será que aquelas bolinhas eram mais do que um simples brinquedo? A curiosidade em relação às bolinhas crescia entre os funcionários do hospital. Uma enfermeira, Dona Márcia, foi a primeira a sugerir algo mais ousado: deixar brinquedos no terraço e observar se algo acontecia durante a noite. Se Timmy está aqui, ele pode estar tentando brincar, ela disse, meio em tom de brincadeira, meio séria. A ideia parecia absurda, mas ninguém tinha outra explicação para o que vinha acontecendo. Naquela noite, os brinquedos foram deixados organizados em uma fileira reta e as câmeras de segurança foram ajustadas para pegar o ângulo perfeito. Quando o turno acabou, todos voltaram para casa com a mente inquieta. No dia seguinte, ao amanhecer, o que encontraram foi assustador. As bolinhas estavam dispostas em círculo, como se alguém tivesse organizado tudo de propósito. Alguns carrinhos haviam sido empilhados e uma pequena boneca estava deitada no centro do círculo, como se fosse o foco de uma brincadeira que ninguém viu acontecer. A comoção entre as enfermeiras foi enorme. Uns diziam que era impossível aquilo ter sido feito por uma criança. Outros, que Timmy estava tentando enviar uma mensagem. Foi então que uma das enfermeiras sugeriu: por que não gravamos o que está acontecendo e compartilhamos? Mais pessoas precisam conhecer a história dele. Nesse momento, outra completou: se você também acredita que histórias como a do Timmy merecem ser contadas, aproveita para se inscrever no canal e curtir o vídeo. Isso ajuda muito a espalhar essas histórias incríveis. Era impossível ignorar. Algo estava acontecendo ali, algo que desafiava a lógica. Apesar do medo que rondava o terraço, um menino chamado Gabriel, de 8 anos, decidiu que queria brincar lá. Ele estava no hospital há meses e se sentia isolado. Sem avisar ninguém, foi até o terraço, segurando firme um de seus carrinhos favoritos. O que aconteceu em seguida foi algo que ele jamais esqueceria. Assim que Gabriel entrou no terraço, sentiu uma brisa gelada que fez todos os pelos do seu corpo se arrepiarem. Ele se abaixou e começou a brincar com as bolinhas espalhadas pelo chão, fingindo que estava falando com Timmy. "Você está aqui, Timmy?" perguntou em voz alta, quase num sussurro. Para sua surpresa, uma bolinha começou a rolar lentamente em sua direção, parando bem ao lado de seus pés. Ele pegou a bolinha, sem medo, e sorriu. "Sinto sua falta", disse Gabriel, enquanto continuava brincando.
No dia seguinte, os brinquedos estavam organizados de forma completamente diferente. As bolinhas formavam um coração perfeito e no centro havia uma mensagem rabiscada com giz, como se uma criança tivesse escrito: "Obrigado". Depois disso, os fenômenos pararam. As bolinhas não se moveram mais e o terraço voltou a ser um espaço de brincadeiras e risadas. Para muitos, parecia que Timmy havia encontrado sua paz e se despedido. Mas às vezes, enquanto passo pelos corredores do hospital, ainda acho que ouço o som distante de uma bolinha quicando. Talvez ele nunca tenha realmente partido. Talvez Timmy ainda esteja brincando do jeito dele. Eu nunca pensei que passaria dias num hospital público. Sabe, a gente sempre imagina que vai viver a vida inteira saudável. Mas lá estava eu, internado para me recuperar de uma pneumonia forte que quase me derrubou de vez. O hospital ficava no interior de São Paulo, um lugar comum, cheio de histórias rotineiras. Ou era o que eu pensava. À noite tudo mudava. O silêncio dos corredores era perturbador e a escuridão parecia esconder algo mais. Não demorou para eu perceber que aquele lugar guardava segredos que ninguém ousava contar. Prazer, meu nome é Eduardo. Tenho 35 anos e o que vou compartilhar aqui não é só um relato, é um aviso. Essa história aconteceu comigo e envolveu duas mulheres incríveis que jamais esquecerei: Dona Vera e Dona Elizabeth. Só que diferente de mim, elas não saíram vivas daquele hospital. Quando fui transferido para o quarto 418, me senti desconfortável, como se algo ali estivesse errado. As enfermeiras eram simpáticas, mas havia algo nos olhares delas que me deixou desconfiado. Foi quando conheci Dona Vera, uma senhora cheia de energia que dizia estar internada por um problema cardíaco. Acompanhando-a estava Dona Elizabeth, uma mulher mais reservada e com um olhar sempre perdido, como se carregasse um peso que ninguém podia ver. Apesar das diferenças, elas eram amigas inseparáveis e nossa convivência logo se tornou agradável. As noites, porém, eram outra história. Enquanto as duas conversavam e se distraíam durante o dia, algo mudava no quarto quando o sol se punha. Objetos pareciam estar em posições diferentes pela manhã e um frio inexplicável tomava conta do ambiente. Mas nada se comparava ao que viria depois. Foi numa madrugada que tudo começou a sair do controle. Eu estava sonolento quando ouvi um som abafado, como se alguém estivesse tentando falar, mas sem força. Era Dona Vera. Ela estava pálida, suando e ofegante. A campainha para chamar a enfermeira parecia não funcionar. E por um instante tive a sensação de que estávamos sozinhos no hospital. Quando finalmente conseguiram socorrê-la, já era tarde. Dona Vera faleceu ali mesmo no quarto. O silêncio que se seguiu foi o mais aterrorizante que já experimentei. Dona Elizabeth estava devastada, mas curiosamente, depois de um tempo, começou a falar como se Dona Vera ainda estivesse ali. Ela sempre me visita antes de dormir, disse ela uma noite, olhando para o canto do quarto. Achei que fosse o luto mexendo com a cabeça dela. Até que eu mesmo comecei a notar coisas estranhas. As luzes piscavam e a sensação de frio aumentava. Numa madrugada, juro que ouvi risadas baixas, como se viessem do canto onde Dona Elizabeth dizia que Vera ficava. Quando questionei uma enfermeira, ela riu, mas deu um jeito de sair do quarto rápido. Comecei a perceber que o 418 tinha uma reputação. Algumas histórias diziam que quem ficava ali sentia coisas, mas na época eu achei que eram só superstições. Mal sabia eu que aquilo era só o começo. Os dias se passaram, mas o ambiente no quarto 418 ficou cada vez mais estranho. Depois da morte de Dona Vera, Dona Elizabeth parecia mais abatida, mas também mais tranquila, o que era assustador.
Ela dizia que sentia a presença da amiga, que Vera a visitava à noite e conversava com ela. Naquela altura, eu já não sabia o que pensar. Elizabeth estava só lidando com o luto? Ou algo realmente sobrenatural estava acontecendo? Numa madrugada, acordei com o som de passos no quarto. Era Elizabeth. Ela estava em pé, no meio da penumbra, sussurrando algo para o canto da parede. Eu não tive coragem de chamá-la. Fiquei imóvel, apenas observando. Ela se virou devagar e voltou para a cama, como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, perguntei o que ela estava fazendo. Ela me respondeu com um sorriso perturbador. Eu estava conversando com a Vera. Ela me disse que não estou sozinha. Não demorou muito para a saúde de Dona Elizabeth piorar. Era como se ela tivesse desistido de lutar. Quando a encontramos sem vida uma manhã, eu senti um misto de tristeza e alívio. Agora o quarto estava vazio. Só eu permanecia ali, com minhas dúvidas e medos. Mas o quarto 418 não ficaria silencioso por muito tempo. Logo começaram os relatos. Primeiro, ouvi uma enfermeira cochichando com outra sobre as velhinhas do 418. Depois, um paciente do quarto ao lado comentou que viu duas mulheres andando pelo corredor durante a madrugada. Eu ainda tentava me convencer de que era só imaginação, mas aquilo estava longe de ser uma coincidência. As noites no hospital se tornaram ainda mais sinistras. Os relatos sobre Vera e Elizabeth caminhando pelos corredores começaram a se multiplicar. Pacientes e até funcionários garantiam ter visto duas mulheres idosas de mãos dadas, andando lentamente e sumindo na escuridão. Algumas pessoas até descreviam o som de risadas baixas e conversas que não pareciam vir de nenhum quarto ocupado. Uma enfermeira mais jovem, Luciana, decidiu desabafar comigo certa noite. Eu sei que parece loucura, mas elas estão aqui. Sempre aparecem no corredor perto do quarto 418. Não importa quem esteja lá dentro. E quando perguntei por que ninguém falava disso abertamente, ela me lançou um olhar nervoso. Porque ninguém quer acreditar. É mais fácil fingir que não está acontecendo. Foi então que comecei a me questionar. O que realmente acontece depois que alguém morre? Será que Dona Vera e Dona Elizabeth realmente permaneceram ali, presas de alguma forma? Durante uma madrugada, enquanto eu tentava dormir, ouvi um som inconfundível, passos se aproximando. Meu coração disparou. Peguei meu celular e olhei para o corredor, mas só vi o vazio. Ainda assim, a sensação de que não estava sozinho era esmagadora. Se você também se pergunta sobre mistérios como esse, não deixe de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Histórias como esta nos fazem refletir sobre o inexplicável. E eu tenho muito mais para compartilhar com você. Naquela noite tive um sonho estranho. Vi Dona Vera e Dona Elizabeth sorrindo e acenando para mim do corredor. Quando acordei, percebi que o ambiente do hospital nunca mais seria o mesmo para mim. Eu recebi alta alguns dias depois, mas confesso que deixei o hospital com mais perguntas do que respostas. O quarto 418, que parecia tão comum à primeira vista, se tornara um lugar de mistério e medo. Porém, o que mais me assombrava era a ideia de que talvez aquelas aparições não fossem fruto de lendas ou da imaginação coletiva. Afinal, eu mesmo sentira aquela presença. Antes de ir embora, passei no corredor uma última vez. As luzes ali pareciam mais fracas e o silêncio era sufocante. Quando olhei para a porta do quarto, senti um arrepio percorrer minha espinha. Parecia que havia algo ou alguém me observando. Não esperei para descobrir o que era. Alguns meses depois, ouvi falar que o hospital decidiu fechar o quarto 418. As aparições de Dona Vera e Dona Elizabeth se tornaram frequentes demais e os pacientes passaram a pedir transferência antes mesmo de passar uma noite lá. Havia relatos de toques invisíveis, risadas e até mesmo de conversas sussurradas no vazio. O quarto virou uma lenda local.
Até hoje, pessoas que visitam o hospital juram ouvir passos no corredor onde ficava o 418. Alguns dizem que as duas amigas ainda estão por lá, cuidando de quem passa pela mesma situação que enfrentaram. Outros acham que estão apenas presas, incapazes de partir. O que eu sei é que a amizade delas era tão forte que nem a morte foi capaz de separá-las. Talvez seja isso que realmente assuste. A ideia de que certos laços são eternos, mesmo que isso signifique desafiar o desconhecido. Se você já ouviu algo parecido ou tem suas próprias histórias, compartilhe nos comentários. E lembre-se, às vezes, os lugares mais comuns guardam segredos que jamais poderemos entender. Isso aconteceu em uma época muito conturbada da minha vida. Eu tinha acabado de me formar em medicina, ainda tentando me firmar na profissão. Estava completamente afastado da minha família e da igreja. Algo que eu nunca imaginei que fosse acontecer, porque eu mal saía do hospital. Meu foco estava nos plantões noturnos que consumiam cada pedaço da minha energia e sanidade. Deixe-me me apresentar antes de continuar. Meu nome é Renato e eu preciso compartilhar com você algo que aconteceu quando comecei minha carreira médica. Este é um relato verdadeiro de terror, algo que até hoje me faz duvidar se foi real ou fruto da exaustão. Mas, seja o que for, é algo que você vai querer ouvir até o final. Tudo começou quando fui transferido para o antigo Hospital São Judas, no interior de Minas Gerais. O lugar já tinha fama de ser carregado, mas eu, um jovem médico cético e obcecado pelo trabalho, não dei atenção a essas histórias. Foi nesse hospital que ouvi pela primeira vez o nome do Dr. José Cotrim. Ele era praticamente uma lenda entre os corredores. José Cotrim foi um médico famoso no início do século XX, conhecido por sua obsessão em curar a tuberculose. Ele realizava procedimentos extremos, como a remoção de costelas dos pacientes, na tentativa de aliviar os pulmões. Para muitos, ele era um visionário. Para outros, um monstro. Eu, na época, achava que eram apenas exageros de histórias antigas, até começar a ouvir sussurros sobre sua morte misteriosa. Os dias no hospital eram sempre agitados, mas as noites tinham um clima diferente. Sempre que o nome de Cotrim surgia nas conversas, havia aquele silêncio desconfortável, como se os corredores escutassem. Foi em uma dessas madrugadas, tomando café com uma enfermeira, que ouvi pela primeira vez sobre como ele havia morrido. Diziam que o próprio Dr. Cotrim contraiu tuberculose. Durante os últimos dias de vida, ele foi internado no mesmo hospital onde passou a maior parte da carreira. Passava as noites delirando, pedindo perdão por algo que ninguém sabia o que era. A enfermeira baixou o tom de voz e comentou que, após sua morte, fenômenos estranhos começaram a acontecer por ali. Eu ri, meio desconfortável, e falei algo para aliviar o clima, mas aquilo ficou na minha cabeça. Foi nesse momento que decidi pesquisar mais sobre ele. E olha, se você está gostando da história até aqui, não esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Vou te contar o que descobri, e foi aí que tudo começou a mudar. A última noite que passei no Hospital São Judas ainda me assombra. Era um plantão comum, ou pelo menos parecia ser. Os corredores estavam silenciosos, mas não de um jeito tranquilo. Era aquele silêncio pesado, sufocante. Eu estava revisando alguns prontuários quando ouvi o primeiro som. Uma batida seca, como se algo pesado tivesse sido jogado contra a parede. Levantei, tentando ignorar o frio na espinha, e segui em direção ao som. O corredor estava vazio, mas uma das portas de uma sala de armazenamento estava aberta. Eu sabia que ela sempre ficava trancada. Entrei devagar, sentindo o ar mais gelado, e percebi que algo não estava certo. O cheiro de álcool médico misturado com algo podre era quase insuportável.
De repente a porta se fechou com força atrás de mim e foi aí que o vi. Um homem em um jaleco ensanguentado, pálido como a morte, com os olhos afundados e vazios, estava parado no canto da sala. Eu sabia que era ele. O rosto que eu tinha visto em tantas fotos antigas. O rosto do Dr. José Cotrim. Ele avançou em minha direção sem fazer um único som, mas o ambiente inteiro parecia vibrar. Gritei, mas minha voz parecia não sair. A próxima coisa que lembro é de acordar no chão do corredor, como se tudo tivesse sido um sonho. Mas o corte no meu braço e o jaleco rasgado diziam o contrário. Depois daquela noite, pedi demissão e deixei o hospital para sempre. Até hoje, não sei se o que vi foi real ou fruto da exaustão, mas nunca mais voltei. Se você já ouviu algo parecido ou tem histórias como essa, compartilhe nos comentários. E claro, não esqueça de se inscrever no canal para mais relatos aterrorizantes como esse. Sabe aquelas histórias que parecem coisa de filme, mas que acontecem de verdade? Pois é, o que eu vou contar hoje é um daqueles relatos que fazem até o mais cético repensar. Tudo aconteceu numa noite tranquila, ou pelo menos parecia, no hospital onde eu trabalhava. Meu nome é Mariana, sou enfermeira e vou compartilhar um dos episódios mais assustadores que já vivi. Era madrugada e o silêncio reinava nos corredores do Hospital Santa Luzia, uma maternidade localizada no interior de Minas Gerais. Eu estava no meu turno habitual, revisando os prontuários dos bebês no berçário, quando o alarme de movimento da sala de câmeras disparou. Fui verificar, achando que era algum técnico passando, mas o que vi na tela me arrepiou até a alma. Uma figura alta, vestida de branco com uma máscara cirúrgica cobrindo o rosto, estava parada no corredor da ala antiga do hospital, onde ninguém deveria estar. Ele caminhava devagar, quase flutuando, até desaparecer no fim do corredor. Olhei para o segurança José, que parecia tão incrédulo quanto eu. "Você viu isso?" perguntei. Ele assentiu, mas antes que pudéssemos investigar, um dos monitores do berçário começou a apitar. Corremos até lá, mas era tarde. Um dos bebês, saudável até aquele momento, havia parado de respirar. Por mais que tentássemos reanimá-lo, não conseguimos. A morte foi registrada como inexplicável. Aquilo não fazia sentido. Durante o dia seguinte, tentei contar para alguns colegas o que havíamos visto nas câmeras, mas todos riram, dizendo que devia ser algum reflexo ou interferência. Já a morte do bebê, essa foi atribuída a uma fatalidade. Mas eu sabia que tinha algo errado. Nos dias seguintes, a ideia daquela figura não saía da minha cabeça. Resolvi pesquisar sobre o hospital, tentando entender o que poderia estar acontecendo. Para minha surpresa, descobri que o Hospital Santa Luzia tinha uma história obscura. Na década de 1950, havia um cirurgião renomado chamado Dr. Otávio, conhecido por sua habilidade, mas também por sua frieza. Segundo relatos, ele começou a realizar experimentos secretos em recém-nascidos, tentando criar métodos inovadores para a medicina. Mas esses métodos eram cruéis e muitas das crianças não sobreviveram. Quando as mães começaram a perceber que algo estava errado, a história se espalhou e a comunidade local ficou revoltada. Em uma noite de fúria, Dr. Otávio foi linchado bem em frente ao hospital. O corpo dele nunca foi enterrado adequadamente e dizem que, desde então, coisas estranhas acontecem no local. Essa história só aumentou o meu medo. Pensei em desistir do trabalho, mas a curiosidade de entender o que estava acontecendo era mais forte. Resolvi que, se visse aquela figura de novo, iria até o fim para descobrir a verdade. Na noite seguinte, eu voltei ao trabalho. E a rotina estava igual a sempre. Corredores vazios, o som distante dos aparelhos no berçário
e o café amargo que só se tomava para espantar o sono. Mas lá no fundo, eu estava alerta, esperando algo acontecer. José, o segurança, estava mais calado que o normal. E eu sabia que ele também não havia esquecido o que vimos na noite anterior. Era quase 3 da manhã quando ouvi passos. Dessa vez, não era no monitor. Era real, ecoando pelo corredor ao lado do berçário. Chamei José pelo rádio e, com lanternas em mãos, seguimos o som. Ao virar a esquina, meu coração disparou. A mesma figura estava lá, o cirurgião sem rosto, parado em frente à sala de cirurgia desativada. Antes que pudéssemos fazer qualquer coisa, ele entrou na sala e desapareceu. Abrimos a porta logo em seguida, mas o lugar estava vazio, coberto de poeira e teias de aranha. Só que a sala tinha um cheiro forte, de álcool cirúrgico, como se tivesse acabado de ser usada. O rádio de José apitou de repente, e uma voz desesperada chamou por ajuda. Era na ala das mães. Quando chegamos lá, uma jovem estava em parada cardíaca. Por mais que os médicos tentassem reanimá-la, ela não resistiu. Eu estava começando a conectar os pontos. Toda vez que aquele cirurgião aparecia, alguém morria. Mas não tinha provas, só aquela sensação horrível de que algo sobrenatural estava acontecendo. Enquanto conversávamos sobre isso, comentei: histórias como essa são inacreditáveis, né? Se você gosta de mistérios assim, não esquece de curtir e se inscrever no canal para acompanhar mais relatos como esse. Vamos continuar. No dia seguinte, resolvi ir mais fundo. Se ninguém acreditava em mim, eu precisava de respostas. Já era madrugada de novo, quando chamei José e o Dr. Ricardo, um clínico que às vezes fazia plantões comigo, para investigar os arquivos antigos do hospital. Com relutância, eles aceitaram. A sala de registros ficava no porão, um lugar úmido e escuro que parecia tirado de um filme de terror. Enquanto vasculhávamos os papéis, encontramos um arquivo com o nome do Dr. Otávio. Lá estava tudo: denúncias de mães, laudos médicos falsificados e até registros detalhados dos experimentos. Descobrimos também uma planta antiga do hospital, indicando a existência de uma passagem secreta que conectava a sala de cirurgia desativada ao porão. Não conseguimos conter a curiosidade e seguimos o mapa. Atrás de uma prateleira cheia de caixas, achamos uma porta enferrujada que levava a um corredor estreito. No fim, havia uma sala, com instrumentos médicos antigos e enferrujados espalhados. Mas o que mais me arrepiou foi um jaleco pendurado na parede, manchado de sangue seco, como se estivesse esperando o dono voltar. Foi então que ouvimos algo. Um som distante, como o choro de bebês, ecoando pelas paredes. Olhei para José, que segurava a lanterna com mãos trêmulas, e sussurrei: "Você também está ouvindo isso, né?" Ele apenas assentiu, sem tirar os olhos da escuridão. De repente, a porta atrás de nós se fechou com um estrondo. O cheiro de álcool ficou insuportável e tive a sensação de que não estávamos sozinhos. Eu não sei se o que aconteceu naquela sala foi real ou fruto do medo, mas a única coisa que lembro claramente é que, quando olhei para o jaleco pendurado, ele não estava mais lá. Era como se alguém tivesse acabado de pegá-lo. O som do choro dos bebês foi ficando mais alto, quase insuportável, e a lanterna de José começou a piscar. Dr. Ricardo tentava abrir a porta, mas parecia trancada por dentro. Quando a lanterna se apagou de vez, fomos mergulhados na escuridão. Foi aí que senti uma presença, como se alguém estivesse parado bem atrás de mim. Eu não queria virar, mas a curiosidade me venceu. E lá estava ele, o cirurgião sem rosto, parado no meio da sala. Ele não fazia nenhum movimento, mas sua simples presença era sufocante. José gritava para que saíssemos dali, e Dr. Ricardo finalmente conseguiu abrir a porta com um empurrão desesperado. Corremos por aquele corredor como se nossas vidas dependessem disso. Talvez dependessem. Quando chegamos de volta ao andar principal, o hospital estava um caos. Um dos bebês havia parado de respirar
E mais uma vez, os médicos não conseguiram salvá-lo. Essa foi a última vez que trabalhei no Hospital Santa Luzia. Eu pedi demissão no dia seguinte, mas as histórias nunca pararam. A ala antiga foi fechada pouco tempo depois, mas ainda assim, algumas enfermeiras dizem ouvir passos durante a madrugada e ver uma figura branca vagando pelos corredores. Até hoje, evito passar perto daquele hospital. Toda vez que conto essa história, me pergunto se fiz a coisa certa ao não tentar descobrir mais. Mas uma coisa eu sei: o espírito do doutor Otávio nunca deixou o Santa Luzia e talvez nunca vá deixar. Olá, meu nome é Eduardo. Moro na Grande São Paulo e trabalhei como enfermeiro por muitos anos. Hoje quero contar algo que mudou minha vida e que ainda me tira o sono. É sobre um hospital onde trabalhei, um lugar que muitos chamam de o hospital mais assombrado do Brasil. Quando comecei minha carreira, eu só queria ajudar pessoas. Tinha acabado de concluir meu curso técnico e consegui uma vaga em um hospital antigo, construído na década de 1980, na região de Guarulhos. A princípio, parecia apenas um hospital velho, com uma história difícil por trás. Ele havia começado pequeno, uma construção simples de madeira, para tratar pacientes com tuberculose. Ouvi falar que naquela época, os médicos e enfermeiros faziam o que podiam. Não existiam recursos suficientes e muitos pacientes não resistiam. A tuberculose era como uma sentença de morte para muitos. Porém, com o tempo, o hospital se expandiu para tentar atender a demanda. Em 1986, ele ganhou 5 andares e podia abrigar mais de 400 pacientes. Metade dos pacientes eram crianças. Imaginar aquelas condições, crianças doentes, famílias desesperadas, já era algo que apertava o coração. Mas logo eu entendi que o problema não era só a doença, era algo muito mais sombrio. Logo nos meus primeiros dias, descobri que, na tentativa de salvar vidas, os médicos usavam métodos experimentais, digamos. No começo, achei que fossem boatos, mas os corredores tinham histórias, e as histórias pareciam vivas, como se as paredes daquele hospital ainda ecoassem os gritos de quem sofreu lá. Os anos 80 foram marcados pelo crescimento descontrolado dos casos de tuberculose. Esse hospital em particular passou a ser referência no tratamento, mas não porque tinha os melhores recursos. Era porque ninguém queria ir lá. Com a superlotação, as condições ficaram insuportáveis. Imagine um andar inteiro repleto de pacientes tossindo, gritando, implorando por ajuda. Havia médicos e enfermeiros que faziam o possível, mas eram poucos. Muitos abandonaram o hospital assustados ou simplesmente não aguentavam a pressão. Foi aí que começaram as histórias de negligência. E pior, das práticas desumanas. Uma colega, Marlene, me contou que nos anos 90 havia um médico chamado Dr. César que realizava procedimentos que hoje seriam considerados tortura. Ele usava drogas alucinógenas para acalmar pacientes, fazia cirurgias sem anestesia. E o pior, havia experimentos como a retirada de costelas para liberar espaço nos pulmões. Eu achava que isso era coisa do passado, mas parecia que as marcas dessas práticas ainda estavam por toda parte. Corredores frios, salas escuras, equipamentos abandonados, tudo tinha uma energia pesada. E quanto mais eu trabalhava lá, mais parecia que algo maior estava acontecendo. Mas o que realmente marcou minha chegada foi quando descobri o chamado Túnel da Morte. Era um corredor subterrâneo, usado para levar os corpos dos pacientes até a saída do hospital. Os funcionários diziam que era uma forma de evitar que os outros pacientes vissem os mortos. Só que aquele túnel tinha uma presença quase viva. Até hoje, tenho arrepios só de lembrar.
Os dias se transformaram em semanas e eu já estava começando a entender o peso de trabalhar naquele hospital. Cada turno trazia histórias diferentes, algumas tão assustadoras que pareciam tiradas de filmes de terror. Mas o que realmente me fez questionar minha decisão de ficar foi o que ouvi sobre as terapias experimentais. Conversei com um enfermeiro mais velho chamado Geraldo, que trabalhava lá desde o início. Ele me contou sobre os métodos usados para salvar vidas. Era difícil acreditar que algo assim havia acontecido. Pacientes tinham seus pulmões mutilados, com balões de borracha inseridos à força, em uma tentativa de expandir a respiração. Muitos morriam durante o procedimento. Outros eram sedados com doses absurdas de drogas alucinógenas e submetidos a cirurgias sem anestesia. As crianças, ele disse com o olhar perdido, as crianças sofriam mais, não tinha como. Elas não aguentavam. Muitos morreram na mesa de operação. Um dia, fui chamado para ajudar a limpar uma sala que não era usada há anos. Quando entrei, o cheiro era insuportável. Uma mistura de mofo e algo mais, algo que eu não conseguia identificar. No canto, havia uma maca enferrujada, com marcas profundas na lateral. Pareciam arranhões, como se alguém tivesse tentado se segurar ali com todas as forças. Mas o que realmente me deixou em pânico foi quando precisei descer ao tal túnel da morte. Um paciente havia falecido e era rotina levar os corpos por lá. A primeira vez que entrei naquele túnel, senti algo que não consigo explicar. O ar parecia mais pesado e os sons dos meus próprios passos ecoavam de um jeito estranho, como se eu não estivesse sozinho. Ao chegar na saída, encontrei Geraldo parado ali, segurando uma lanterna. Ele estava pálido, suando. "Você também ouviu, não ouviu?" Ele me perguntou. Não respondi, mas sabia exatamente do que ele estava falando. Dentro do túnel, enquanto caminhava, eu tinha ouvido algo. Passos atrás de mim, mas eu estava sozinho. Depois daquilo, comecei a perceber que o hospital tinha muito mais segredos do que eu imaginava. As pessoas diziam que, depois de trabalhar lá por um tempo, você nunca seria o mesmo. E eu comecei a acreditar nisso. Certa noite, durante um plantão, uma enfermeira chamada Cláudia me contou sobre um caso estranho. Ela cuidava de um andar inteiro sozinha, porque a maioria dos funcionários havia pedido demissão ou simplesmente desaparecido sem avisar. Cláudia jurava que ouvia passos no corredor, mesmo sabendo que todos os pacientes estavam dormindo. Não eram passos normais, ela disse. Pareciam de criança, como se elas estivessem correndo. No começo, eu achava que era cansaço ou paranoia, mas depois comecei a ver coisas também. Sombras que passavam pelos cantos do meu olho, portas que pareciam se abrir sozinhas. E o pior foi um dia em que ouvi uma voz. Estava no final do turno, verificando os prontuários, quando ouvi uma criança chamando: "Tio, tio, você pode me ajudar?" Meu coração quase parou. Quando me virei, não havia ninguém. Porém, o que mais me marcou foi quando precisei ir ao túnel novamente. Dessa vez, estava levando equipamentos antigos para descarte. No meio do caminho, as luzes começaram a piscar. E então, eu vi uma sombra parada no fundo do túnel. Não era grande, parecia uma criança. Mas o jeito como estava parada, imóvel, me deixou congelado. Ainda tremendo, corri de volta para o hospital, sem olhar para trás. Falei com Cláudia sobre o que aconteceu, e ela apenas balançou a cabeça como se já soubesse. Enquanto contávamos essas histórias uns para os outros, o hospital parecia nos consumir. Até hoje, me pergunto como eu aguentei tanto tempo. E, aliás, se você já viu ou ouviu falar de lugares como esse, não esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Quem sabe você não descobre algo ainda mais assustador por aqui. Depois de meses trabalhando no hospital, chegou o dia em que não consegui mais continuar.
Os fenômenos, os sons, as sombras, tudo começou a afetar minha saúde mental. Eu não conseguia dormir, e cada vez que pisava naquele lugar, sentia como se algo estivesse me observando. O hospital finalmente foi fechado em 1992, depois de inúmeros escândalos. As famílias dos pacientes começaram a denunciar as condições desumanas e as mortes em massa. Foi quando a mídia começou a falar sobre o túnel da morte e as histórias sobre as práticas médicas torturantes vieram à tona. Os responsáveis nunca foram devidamente punidos. Muitos simplesmente desapareceram, como se quisessem apagar qualquer vínculo com aquele lugar. Depois que o hospital foi abandonado, ele se tornou um ponto de curiosidade para exploradores urbanos e pessoas fascinadas pelo sobrenatural. Algumas vezes ouvi relatos de amigos que se arriscaram a entrar lá. Diziam que, ao andar pelos corredores, era possível ouvir tosses e gritos distantes, como se as vozes dos pacientes ainda estivessem presas ali. Outros juravam ter visto figuras de crianças correndo pelos andares superiores, exatamente como Cláudia descreveu. O túnel, no entanto, se tornou a maior atração. Quem se atreve a entrar nele fala de uma sensação de peso, como se algo estivesse pressionando seus ombros. Alguns dizem que, ao chegar ao final, é possível ouvir uma voz sussurrando seu nome. Não sei se isso é verdade e, sinceramente, prefiro não descobrir. Hoje, toda vez que passo por aquela região, olho para a estrutura abandonada ao longe. O hospital ainda está lá, como um monstro adormecido. A vegetação cresceu, as paredes estão cobertas de grafites, mas a presença sombria permanece. Às vezes, ainda tenho pesadelos com aquele túnel, com as vozes que ouvi e com a sombra que vi parada no escuro. Se um dia você decidir explorar lugares assim, lembre-se, algumas histórias são melhores apenas para ouvir. Porque uma vez que você entra em um lugar desses, talvez não consiga sair o mesmo. Essa foi a minha experiência e espero que tenha servido de alerta. Obrigado por assistir até aqui.